Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 9. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 51 ao 55. Está escrito assim: Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Amados, eu acho isso daqui extraordinário. Jesus olha e diz assim: Ei, Tiago, João, os outros que estavam ali também, vocês não sabem que espécie de espírito vocês são. Por quê? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-los. Amados, eu quero compartilhar aqui com os irmãos hoje 3 características do Espírito ao qual nós pertencemos, que é o Espírito de Deus, e colocar uma contrapartida, que é o Espírito de Satanás, o príncipe deste mundo. E muitas vezes, por nós não conhecermos a verdade sobre o nosso Deus, sobre a espécie do Espírito ao qual nós pertencemos, que é o Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós começamos a pensar e a agir conforme a estrutura do espírito maligno desse mundo, que é o espírito de Satanás. Então, a primeira característica é exatamente essa que Jesus falou, que ele não veio para destruir, mas ele veio para salvar. Ou seja, a característica do nosso Deus é uma característica de salvação e não de destruição. Quem vem para matar, roubar e destruir é o diabo, não é Jesus. Então, o espírito ao qual nós pertencemos, ou seja, o Espírito de Deus, é um espírito de salvação. Essa palavra salvação aqui é sozo. Eu já mencionei outras vezes com os irmãos que é uma salvação completa. É tudo que o Senhor faz por nós, nos salvando do inferno, nos redimindo, nos mantendo salvos. É o resgate que Jesus Cristo efetuou em nosso favor, nos resgatando do império das trevas. Então é uma salvação completa. Essa é a característica do Espírito ao qual nós pertencemos, amados. Então tudo aquilo que é destruição não provém de Deus. Sabe, amados, quantas e quantas pessoas falam assim: olha, cuidado, hein? Deus vai pesar a mão, Deus vai destruir isso na tua vida. Pois não conhece a Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de destruição. O nosso Deus é um Deus de salvação. O que nós precisamos aprender é conhecer o nosso Deus e aprender como ele age. Existem alguns princípios espirituais que são imutáveis. Um deles é: nós colhemos aquilo que plantamos. Isso não tem como mudar. O que nós plantamos, as sementes que nós plantamos, nós vamos colher. Se plantamos sementes de destruição, vamos colher destruição. Não tem outro jeito. Mas não é que Deus está pesando a mão. Outra coisa dentro disso aqui de salvação versus destruição é que nós temos um Deus que ele não veio para matar, roubar e destruir. Então, quando ele age na nossa vida e nós achamos que é uma destruição, não é uma destruição. Muitas vezes é a
correção, a disciplina do Senhor. E isso está bem explicado em Hebreus, capítulo 12, que o Senhor disciplina, corrige a todo aquele que ele ama. Quem é filho e está num caminho errado, o Senhor corrige. Então nós precisamos aprender a discernir destruição de disciplina, de correção. Deus corrige sim, por quê? Porque ele nos ama, porque ele quer nos ver no caminho. Ele quer nos ver vivendo e desfrutando a boa, perfeita e agradável vontade dele para nossa vida. Então nunca confunda, amados. Deus não é um Deus de destruição. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. O nosso Deus, a espécie de espírito a qual nós pertencemos, que é o Espírito Santo de Deus, ele é um espírito de salvação e salvação completa. É sozo, a salvação completa do Senhor. Outra característica que nós não podemos confundir é que o espírito a qual nós pertencemos, ou seja, o Espírito de Deus, é o espírito da verdade. Não há mentira nele. O pai da mentira é o diabo. Então, toda mentira e todo engano está fundamentado, alicerçado em quem? Em Satanás. Por quê? Porque Deus é um Deus de verdade. Deus é o Deus da verdade. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ou seja, tudo que é verdadeiro é Cristo. Tudo que é engano, tudo que é mentira, provém de Satanás. E nós não podemos fazer essa diferenciação que muitas vezes nós fazemos, né? Uma mentirinha branca, não existe mentirinha branca. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina, falem sempre a verdade uns para com os outros. Por quê? Porque o espírito ao qual nós pertencemos é um espírito da verdade. Outra característica que eu quero falar com os irmãos é que o espírito ao qual nós pertencemos é o espírito da justificação e não da condenação. Amados, aqui eu vejo muitos e muitos irmãos levando uma vida pesarosa, porque ainda acham que Deus é um Deus de condenação. Não, o Senhor Jesus efetuou uma obra completa de justificação e não de condenação. Lá em Apocalipse, nós podemos ver que o acusador dos irmãos, ou seja, aquele que gosta de colocar condenação sobre as nossas vidas, é Satanás. Não é Deus. Deus não está com o dedo apontado nos acusando o tempo inteiro. Deus, ele é um Deus de justificação. Eu já mencionei isso em outro devocional e vou falar de novo. Muitos irmãos usam aquela frase, Deus é amor, mas também é justiça, como se amor e justiça de Deus fossem coisas diferentes. Essa frase é errada. Não use essa frase, porque a justiça de Deus, ou seja, a justificação que Deus proporciona, é a manifestação do seu amor. Porque Jesus Cristo se tornou pecado em nosso lugar, para nos perdoar e nos justificar do pecado, ou seja, ele se tornou pecado para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então, a espécie do espírito ao qual nós pertencemos, que é o Espírito Santo de Deus, é um espírito de justificação e não de condenação. E muitos se perdem na sua caminhada cristã, se afastam de Deus por causa da condenação, por acharem que Deus está condenando as suas vidas o tempo inteiro. Vou dar exemplos práticos aqui. Digamos que um dia você acorda e você não está se sentindo bem, você está desanimado, está triste, você vive o seu dia ali, sua rotina, trabalha, volta para casa, não continua, não está bem, não sabe explicar direito por quê, mas não está se sentindo bem, está se sentindo triste, não ora, não lê a Bíblia naquele dia e vai dormir. Aí no outro dia você acorda e você começa a se sentir mal por causa do dia anterior que você não estava bem e pensa assim, puxa, ontem eu nem orei, nem ouvi um louvor, não fiz nada, fiquei abatido o dia inteiro. Aí por você se sentir condenado hoje, que você deveria, porque você não está mais abatido, triste, você acordou bem
e está até com vontade de orar, de louvar a Deus, mas porque você se sente tão condenado, porque você acha que Deus é um Deus de condenação e que ele está com um raio pronto para atirar na sua cabeça, aí você não ora, você não louva, e aí os dias vão passando, aí passa 1, 2, 3, uma semana, 10 dias, um mês, quando vê você está afastando-se de Deus, por quê? Porque está se sentindo condenado. Só que Deus não é um Deus de condenação. Deus é um Deus de justificação. Ou então quando você erra, comete algum erro, e aí por causa daquele erro você se afasta de Deus, por quê? Porque a ideia que nos foi passada é que Deus é um Deus de condenação, que ele está o tempo inteiro com a flecha apontada para nós. Para o primeiro erro, ele pá, libera a seta. Amados, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de justificação. Deus sempre soube tudo o que nós faríamos. Deus sempre soube exatamente tudo o que Davi faria. E ainda assim, fez questão de declarar que Davi foi um homem segundo o seu coração. Fez questão de deixar isso escrito no Novo Testamento. Quando lemos Atos, é repetido que Deus escolheu Davi, um homem segundo o seu coração. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Apesar de ter errado tanto na caminhada dele, feito escolhas erradas, pecado, porque ele sempre reconheceu a graça, o amor, o perdão do Senhor. Ele sabia que por ele mesmo era impossível. Ele reconhecia que ele dependia de Deus, que o perdão vinha de Deus, que a graça, a justificação dele vinha de Deus. Foi um homem que viveu debaixo da lei, mas que compreendeu completamente a graça do Senhor Jesus. Quando nós lemos em Hebreus, nós vemos homens que viveram assim. Fala de Abraão também, tem uma lista de homens que viveram assim, entendendo que Deus é um Deus de justificação e não de condenação. E aí a palavra fala lá em Hebreus que pela fé eles viram tudo isso de longe. Eles ansiavam ver a pessoa de Jesus Cristo. Mas eles não viram, eles viram de longe tudo aquilo que Jesus Cristo realizaria para, de fato, eles se tornarem justos, aceitos. Mas eles creram. Eu sempre falo que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos os grandes homens e mulheres de Deus crendo em algo que iria acontecer. E agora, na nova aliança, nós cremos em algo que já aconteceu. Amados, esse é o nosso Deus. Olha o que Jesus falou ali para quando para quando Tiago e João olharam para aquele povoado que estava rejeitando Jesus. Aí eles olham e dizem: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para destruir esses homens aí, esse povoado aí? A resposta de Jesus: vocês não conhecem a que espécie de espírito vocês pertencem. Eu não vim para destruir os homens. Eu vim para salvá-los. E, amados, nós precisamos entender essa espécie de espírito ao qual nós pertencemos, ou seja, a natureza do Espírito de Deus é uma natureza de salvação, de verdade e de justificação. A natureza de Satanás é uma natureza de destruição, de mentira e de condenação. Então, não se sujeite mais à condenação que o diabo tenta trazer para você todas as vezes que você erra, que você falha, que você se sente desanimado. O Senhor não está fazendo isso com você. Não se sujeite às mentiras, aos enganos de Satanás contra a tua vida, porque Deus não é um Deus de mentira, Deus é um Deus de verdade. Não se sujeite às destruições que vêm sobre a sua vida acreditando, é Deus que está destruindo mesmo. Peça discernimento ao Senhor para você saber o que é correção e disciplina do Senhor, para você entender o que é colheita sua, porque nós colhemos o que plantamos, e para você entender o que é destruição do inimigo tentando vir contra a tua vida. Mas a palavra diz que se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dará, e nós precisamos crer que Ele nos dará sabedoria para nós discernirmos as coisas ao nosso redor. Agora, o que nós precisamos ter bem firmado no nosso coração é que o Espírito Santo de Deus
Deus, porque Deus é um único Deus, mas ele se apresenta a nós como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a natureza, quando Jesus disse a espécie de espírito, é a natureza divina. Ou seja, a natureza a qual nós pertencemos, que é a natureza de Deus, é uma natureza de salvação, de verdade e de justificação. Creia nisso, receba essa verdade e viva essa verdade. A destruição, a mentira e a condenação provém de Satanás. Rejeite isso, mande embora isso da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós compreendamos que a sua natureza, Pai, é uma natureza de salvação, uma natureza de verdade, uma natureza de justificação. Pai, que nós não acreditemos mais nas mentiras do diabo, nas destruições contra a nossa vida, na condenação, na acusação que o diabo tenta lançar contra nós todas as vezes que falhamos, que erramos, ou simplesmente por nos sentirmos tristes, abatidos, desanimados. Vem aquele sentimento de condenação. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos não nos sujeitemos mais a isso. Que nós reconheçamos todos os dias que a sua natureza, Deus, é uma natureza de salvação e é uma salvação completa. Que o Senhor quer que nós vivamos todos os dias da nossa vida. O Senhor, a sua natureza é uma natureza de verdade. O Senhor não quer que nós vivamos debaixo da mentira, debaixo do engano. O Senhor tem para nós um caminho de verdade. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos e reconheçamos todos os dias que a sua natureza é uma natureza de justificação, não é uma natureza de condenação. O Senhor não nos veio para condenar, mas para nos salvar, para nos justificar, tanto que está escrito que todo aquele que está em Cristo Jesus não está mais debaixo de condenação, não há mais condenação para nós, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e reconheçamos a sua natureza salvadora, a sua natureza verdadeira e a sua natureza de justificação, de nos justificar. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e reconheçamos isso todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.